Vamos dar continuidade ao estudo, a carta aos Hebreus. A gente tem estudado essa carta já faz algum tempo. A gente fez uma pausa. O capítulo 7 a gente vai ler hoje, a gente vai estudar o capítulo 7 de Hebreus. A gente fez uma pausa desde o mês de outubro, a gente estudou os 5 pontos do calvinismo. E agora a gente retorna essa carta. Se Deus assim permitir, a gente vai ver o capítulo 7 hoje, inteiro, se Deus assim permitir. Vou ler o versículo 1 e o versículo 2, depois a gente ora e a gente começa a estudar esse capítulo. Diz assim o texto: Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Pelo lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer rei de paz. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por tudo que já ocorreu nesse culto público, pelas orações, pelos ensinamentos, pelas orações dos nossos irmãos, pelas músicas, pelas poesias que cantamos ao Senhor. Ó Deus, por favor, como o Senhor se revelou na tua palavra, Deus, ilumine nossos corações para entendê-la e compreendê-la e compreender a tua vontade, Senhor. Fala conosco essa manhã, nos ilumine o coração dos meus irmãos, me ilumine também na exposição desse texto, nos ajude, Pai. Eu peço por isso que o teu Espírito atue em nosso coração, nos fazendo, Deus, cada vez mais parecido com o teu santo Filho Jesus. Eu peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente vem estudando essa carta há algum tempo, como a gente fez uma pausa bem grande, alguns meses a gente pausou neste livro, fazer uma pequena recapitulação com os irmãos, né? A gente sabe que a autoria dessa carta ela é anônima, existem alguns candidatos possíveis, entre eles o apóstolo Paulo, Barnabé, Priscila e Áquila, Apolo, mas não dá para a gente bater o martelo, né? A autoria acaba ficando anônima mesmo. Essa carta foi escrita antes da destruição do templo no ano 70. E o autor da carta escreve com o objetivo de encorajar esses judeus, são judeus crentes que reconheceram que Jesus era o Messias, segundo as Escrituras, creram de fato que a Escritura falava e Jesus cumpriu o que a Escritura diz. Então eles abraçaram a fé. Eles reconheceram a messianidade de Jesus. Só que estava havendo perseguições e severas perseguições dos próprios judeus contra esses judeus conversos. Segundo a própria carta, mais para frente a gente irá ver que muitos deles tinham perdido seus bens, muitos deles tinham sido presos. Havia pressão dos seus próprios compatriotas, da própria nação, pressão do Império Romano. Eles estavam tendenciosos a voltar à primeira aliança, ao judaísmo. Então essa carta é escrita para encorajar esses irmãos a permanecer firme, mesmo diante da perseguição, a permanecer firme que toda a Escritura apontava para Jesus, né? Toda a Escritura era a sombra que apontava para o real cumprimento, o real corpo que é o próprio Senhor. No capítulo 1, o autor fala que Jesus é superior aos profetas e superior aos anjos. No capítulo 3, Jesus é superior a Moisés. No capítulo 4, ele é superior a Josué. E a partir do capítulo 5, que é a parte mais extensa da carta, que ele vai dedicar mais tempo, ele nos informa que Cristo é superior, o sacerdote de Cristo é superior ao sacerdote de Arão. E essas afirmações da superioridade de Cristo, que Cristo é superior a esses personagens, ele intercala com advertências e exortações. Nos últimos 2 sermões que a gente viu dessa carta, a gente viu 2 exortações, que está no capítulo 5. Primeiro, a exortação, ele exortou os irmãos contra a imaturidade, a infantilidade na fé. Depois ele falou sobre a apostasia. E agora no capítulo 7 a gente vai ver essa ordem, porque o autor vai ter que explicar como Jesus, sendo da tribo de Judá, ele pode ser um sacerdote. A gente sabe que isso era exclusivo da tribo de Levi. Então, sabiamente, usado pelo Espírito Santo, agora ele vai explicar. E não é a primeira vez que o autor afirma que Jesus é sacerdote segundo a ordem desse personagem que é envolto de mistério.
No capítulo 4 aqui, capítulo 5, perdão, volta um pouquinho, capítulo 5, versículo 10. Ele diz assim, aqui é a primeira vez que ele afirma que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 10. Sendo designado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí, olhando para o texto, parece que ele daria continuidade, mas ele dá uma pausa e traz as duas exortações, as duas advertências. Novamente, no final do capítulo 6, é a segunda vez que ele cita essa ordem de Melquisedeque, capítulo 6, versículo 20. Diz assim o texto: onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, lendo o texto aqui, a gente tem que fazer uma pergunta para o texto. Quem seria esse Melquisedeque, né? Eu confesso para os irmãos que a gente tem pouquíssima informação sobre ele, né? Pouquíssima informação. A gente tem uma aparição dele lá em Gênesis, a gente vai ver o texto, Gênesis capítulo 14, os irmãos já podem até abrir, Gênesis capítulo 14, a gente tem a primeira aparição dele, né? Temos pouquíssima informação quem ele era, quem seus pais, e depois de quase 2000 anos, no Salmo 110, ele é citado novamente. Vamos lá, Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 17. Qual que é o contexto aqui do capítulo 14? Houve uma guerra envolvendo 9 reis. 5 reis de Canaã, 4 reis de Canaã e 5 reis da Mesopotâmia. Esses 5 reis de Canaã estavam debaixo da liderança de um rei principal chamado Quedorlaomer, que era o rei principal da região da Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. E esses reis de Canaã estavam debaixo do seu poder, e por 12 anos eles pagaram um tributo a esse rei chamado Quedorlaomer. Mas o que aconteceu? No 13º ano houve uma revolta, eles decidiram não pagar mais tributo. Falaram, não vão pagar mais tributo. E no 14º ano houve uma guerra envolvendo esses 9 reis. O que aconteceu? Os reis mesopotâmios conseguiram uma grande vitória, capturaram bastante presos de guerras. Os reis de Canaã caíram, entre eles o rei de Sodoma e Gomorra. O que acontece? Em Sodoma estava morando o sobrinho de Abraão, chamado Ló, que era um sobrinho que ele tinha criado como filho. E alguém informa Abraão que o seu sobrinho foi capturado. Abraão seleciona entre os seus guerreiros 318 guerreiros, né? E valentes, que era da sua própria casa, faz um pequeno bando, um pequeno exército, os exércitos dos Espartas, 318, e vai tentar capturar. E Deus, graças a Deus, Deus dá uma estratégia de guerra para Abraão, ele divide em grupos menores, eles conseguem ter êxito. E ele consegue resgatar o seu sobrinho Ló, resgatar os presos, os que estavam sendo feitos escravos de guerra, e consegue ter um êxito, uma grande vitória. Na volta dessa vitória, com seu sobrinho, todas as pessoas que foram resgatadas, ele encontra essa figura misteriosa. Vamos ler aqui, a partir do versículo 17. Esse é o contexto. Tem bastante detalhes, se os irmãos quiserem ler em casa, mas diz assim, a partir do versículo 17. Aqui, lembrando que não tinha ocorrido aquela mudança do nome de Abraão. Então, eu vou ler conforme o texto aqui. Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que ele se havia aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, no vale do rei. Então, a figura aqui, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo dos espólios de guerra. Irmãos, o que a gente vê aqui no texto sobre Melquisedeque, depois a gente vai ler o Salmo 110. Primeiro, a gente vê que ele é rei de Salém. Possivelmente Salém, essa região aqui, lembra que o povo de Israel não tinha nem nação de Israel. Abraão é o primeiro hebreu,
É ele que tem as promessas que Deus, a partir dele, faria uma grande nação. E todos os povos da terra seriam abençoados a partir dele. Então, essa região era habitada pelos cananeus, totalmente pagã, totalmente idólatra. Mas existe uma figura ali, que ele é reconhecido como rei de Salém, possivelmente é Jerusalém, que vai ser tomada por milhares de anos para frente por Davi, dos Jebuseus. Ele vai ser tomada essa cidade e a dinastia davídica vai fazer o seu reino principal, a cidade ali em Jerusalém. Ele é rei em Salém, ele é sacerdote do Deus Altíssimo. É interessante que a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente analisar o capítulo 7, mas dá um spoiler para os irmãos anterior. Ele ocupa duas funções aqui, dois ofícios. Ele é rei e sacerdote. Isso é algo muito incomum, totalmente incomum. Quando Deus seleciona a tribo de Levi, eles chamam uma tribo, um dos filhos de Jacó, para exercer a função religiosa. E a tribo de Judá para exercer a função de reino, de rei. Deus quis separar duas tribos com funções e ocupações diferentes, para não centralizar o poder. A gente sabe o que é uma democracia. No Brasil, aparentemente é uma democracia. Estados Unidos, existe divisão de 3 poderes. Isso é para não concentrar poder demais em um grupo ou em um líder. Mas esse homem aqui, esse homem que é envolto de mistério, ele ocupa 2 funções. Ele é rei e sacerdote. Outra coisa que a gente percebe no texto. Abraão reconhece que ele é um sacerdote de Deus. Abraão é abençoado por ele. Melquisedeque abençoa Abraão. E Abraão, em resposta, dá o dízimo, a 10ª parte dos espólios de guerra, e oferece a esse sacerdote rei. É a primeira vez que a palavra dízimo é citada nas Escrituras. Ele oferece. Vamos ler o Salmo 110, rapidinho? Depois de 2000 anos, aproximadamente, Salmo 110. Depois a gente volta aqui para Salmo 110. Salmo 110, versículo 4. Esse salmo aqui é um salmo messiânico, foi composto pelo próprio Davi, essa poesia. É um salmo que fala do reino do Messias e tem uma citação aqui, uma citação sobre o sacerdócio de Melquisedeque. É muito interessante. Passaram 2000 anos. Pensa numa linha temporal. Melquisedeque se encontra com Abraão. No meio dessa linha temporal, depois de algumas centenas de anos, lá o seu bisneto de Abraão, Levi, depois os seus descendentes, Deus chama essa tribo para exercer a função de sacerdócio, de levitas, essa tribo aqui. Depois de algum tempo, centenas de anos, Davi, Israel já estava estabelecido em Jerusalém, Davi era rei, ele compõe esse poema, essa poesia, e afirma o sacerdócio de Melquisedeque, que o Messias viria desse sacerdote. Então a gente tem uma linha temporal. No meio está o sacerdote levita. Então vai ser muito interessante que no capítulo 7 ele vai usar isso como argumento. Versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? Então, ele faz uma citação, uma referência. A gente vê uma aparição de Melquisedeque, depois a gente vê uma citação, 2000 anos depois, que o sacerdócio do Messias, o Senhor jurou, e seria a segunda ordem desse personagem envolto em mistério. O que a gente tem aqui, irmãos? Temos poucas informações sobre a vida de Melquisedeque. Por exemplo, quem foram seus pais? A gente não sabe. O texto não afirma isso, não sabe quem foi seus pais. A sua genealogia, se é uma genealogia, se ele é descendente de outro sacerdote de Deus, a gente não sabe. Seu nascimento e sua morte, a gente não sabe. A gente não sabe quando ele nasceu ou quando ele morreu. Isso aí vai ser muito importante para o argumento do escritor aos Hebreus, que ele vai usar esse silêncio, essa omissão de informação no argumento dele. Por isso que no começo, quando o Felipe pediu se alguém tinha algum motivo, o pastor Felipe pediu, meu motivo foi esse, de ver que até nessas pequenas coisas, Deus estava no controle da história. Até a omissão dessas informações, o silêncio de Deus estava falando também. Nesse caso. Existem 3 possibilidades de quem ele seria, né? Tem outra possibilidade que eu não coloquei, mas são 3 aqui. Uma muito pouco aceita, que ele seria uma manifestação angelical, que seria um anjo ali aparecendo ali para Abraão. A segunda aqui,
uma manifestação divina do próprio Cristo antes da encarnação, uma manifestação pré-encarnação. Um dos meus professores no curso de teologia que eu faço, ele tem essa posição. Tem poucas pessoas que defendem essa informação, essa opinião. Que seria Melquisedeque, o próprio Cristo, o próprio Jesus, na aparição, antes da encarnação, antes dele se tornar humano, antes dele nascer de Maria. O terceiro ponto, que é o ponto que tem maior aceitação, e é o ponto que eu vou defender hoje, é o ponto também do pastor Felipe, que ele seria um homem mesmo, um homem que tinha essas duas ocupações, esses dois ofícios. Ele era um rei e um sacerdote em Salém, tá? Beleza? Agora vamos voltar para o texto lá. Irmãos, existe uma questão aqui também, antes de a gente voltar para o texto, que existe um ponto muito interessante quanto Melquisedeque encontra com Abraão. Não sei se os irmãos perceberam na leitura. Ele entrega pão e vinho. Os irmãos, ele traz pão e vinho. O autor de Hebreus, ele não vai fazer nenhuma analogia, nenhuma figura desses elementos. Os comentários que eu li, alguns comentaristas tendem a achar que isso tem um apontamento para ceia do Senhor. Mas como que a Bíblia, o Novo Testamento não dá base para isso, fica muito difícil eu afirmar isso. Dentro de mim, há um desejo de fazer essa conexão. Mas o Novo Testamento, o próprio autor de Hebreus, ele não fala sobre essa conexão, né? Então, pode ser que tenha alguma conexão, como pode ser que não tenha nenhuma conexão, né? Porque ele oferece para Abraão pão e vinho. Para nós, o pão e vinho tem uma representação para nós, que é a ceia do Senhor, a última Páscoa, quando ele divide o pão e dá o vinho e promulga a nova aliança, né? Mas o autor não faz essa referência, então eu não tenho o direito de fazer essa afirmação, né? Mas tem muitos irmãos, os comentários que eu vi, alguns irmãos falando que tem uma conexão. Até um vídeo da novela que a Record fez, eu estava vendo hoje cedo o vídeo desse encontro. E na hora que ele oferece pão e vinho, ele dá uma ênfase nesse pão e vinho e faz a conexão com a ceia, diretamente. Mas o texto do Novo Testamento se cala diante disso, então não tem como. Vamos lá, irmãos. O primeiro ponto aqui que a gente vai ver é do versículo 1 ao versículo 10. O sacerdote Melquisedeque é superior ao sacerdote de Levi. Qual que é a importância disso? A importância é que os irmãos judeus estavam tendenciosos a voltar à primeira aliança. Então o autor que está argumentando, já vem argumentando que Jesus é superior a vários personagens do Antigo Testamento, da primeira aliança, agora ele vai nos mostrar que Melquisedeque, e ele tipifica, ele é uma figura do sacerdote de Cristo, é superior a Levi. Muito interessante. Vamos ler lá o versículo 1 ao versículo 10, novamente, todo o texto aqui da primeira parte. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Pelo lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, quer dizer rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, sem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece para sempre. Considere a grandeza deste homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos de guerra. A lei requer do sacerdote dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha promessa. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Irmãos, ele vai usar esses três argumentos da superioridade de Melquisedeque. Primeiro, que no encontro de Abraão com Melquisedeque, não foi Abraão, o patriarca Abraão que tinha promessa que abençoou Melquisedeque. Foi Melquisedeque que abençoou Abraão. Primeiro argumento dele. Melquisedeque abençoou Abraão. Segundo argumento, Abraão reconheceu isso, dando o dízimo dos espólios de guerra. Ele reconheceu
Melquisedeque dando dízimo de esporte de guerra. Terceiro argumento é baseado no silêncio. Ele vive para sempre. Ele foi feito semelhante ao Filho do Homem. Essa omissão da informação da morte dele dá a entender que ele vive para sempre. Então tem uma conexão direta com Jesus. Esse é o argumento que ele vai trabalhar. Irmãos, o texto está posto aí no slide, na projeção, a gente vai analisar o texto parte por parte. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Eu coloquei aqui, marquei essas duas afirmações, porque isso é muito interessante, irmãos. Este homem que habitou Canaã, que era rei e sacerdote, que tinha as duas funções. Ele ocupando as duas funções, os dois ofícios, isso apontava também para Jesus. Jesus ele não só tem os dois ofícios principais, ele também é profeta. Jesus, ele leva à plenitude os três principais ofícios que esteve entre o povo de Israel, que é profeta, sacerdote e rei. Ele encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. Abraão Melquisedeque vai ao encontro de Abraão e o abençoa, né? E reconhece que, de fato, Abraão tinha as promessas de Deus. Foi para ele que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E Abraão dá uma resposta reconhecendo o sacerdote Melquisedeque dando o dízimo dos esportes de guerra. Sabe o que é esporte de guerra? Aquilo que ele trouxe quando ele venceu os reis mesopotâmicos. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer rei de paz. Irmãos, o que o autor faz aqui não é muito aconselhado, mas ele tem autoridade apostólica e o Espírito Santo conduziu isso. Ele olha para o nome de Melquisedeque e traz um significado apontando para o texto. É o mesmo que olhando para alguma afirmação do Antigo Testamento, o pão e o vinho, e fazer uma alegorização disso apontando para Cristo. Isso não é aconselhado na interpretação. Na exegese bíblica você não pode fazer isso. Mas ele faz porque ele tem autoridade apostólica e direção do Espírito Santo. Primeira coisa que é interessante, o nome de Melquisedeque, eu coloquei aqui, esse nome dele é um nome hebraico, Melec-Tesdeque. A parte primeiro, Melec, quer dizer rei, essa palavra, Melec. Tesdeque quer dizer justiça ou justo. Então o próprio nome de Melquisedeque carregava em si significado, que ele é o rei de justiça. Depois, ele era rei de Salém, quer dizer rei de paz. Salém possivelmente era Jerusalém. E há uma conexão, possivelmente a palavra shalom, que é paz, uma paz completa, absoluta. A palavra Salém deriva da palavra shalom. Por isso que ele fala rei de paz. É interessante que ele podia ter invertido a ordem aqui, ter falado primeiro rei de paz, depois rei de justiça. Mas, olhando para o texto, parece-me que ele fez proposital isso. Lembra daquele termo que a gente usa muito, acabei de usar para os irmãos? Graça e paz. A gente fala muitas vezes, o termo vai esvaziando o seu significado. Mas graça e paz é um termo carregado de teologia. Só existe a paz porque a gente recebeu o favor merecido de Deus. Quando eu falo para os irmãos graça e paz, é que nós recebemos o favor merecido de Deus, por isso nós temos paz com Deus e paz um com o outro. É carregado esse termo, graça e paz. Mas o termo muito usado vai perdendo o significado, igual a gente fala bom dia. A gente responde bom dia, o raio da massa. Mas eu estou desejando que você tenha um bom dia. A gente esvazia, é muito usado, vai esvaziando o significado. Nesse sentido, irmãos, essas duas afirmações têm um significado teológico. Se ele é rei de justiça, só por meio da justiça de Deus satisfeita, nós podemos ter paz absoluta. O Filipe, no início aqui da oração dele, ele falou que Jesus é um sacerdote que faz a ponte de nós com Deus, né? Nós cantamos aqui, que nós sejamos essa ponte, né? Mas Cristo fez de si próprio essa ponte. Deus foi satisfeito de toda a sua justiça e nós temos paz com Deus por causa da morte de Jesus Cristo. Rei de justiça, rei de Salém e rei de paz. Jesus também, de fato, ele é o rei de justiça. Ele preencheu toda a justiça necessária. Ele satisfez todos os requisitos necessários para que a gente tenha paz com Deus
e comunhão um com o outro. E paz também com a natureza. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias, sem fim de vida. Foi feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece para sempre. Irmãos, o silêncio de Deus, a pouca informação que a gente tem do personagem Melquisedeque, desse homem que era rei e sacerdote, proposital. Porque nós olhando para o texto, a gente não consegue afirmar que ele morreu. Certamente ele morreu, porque se era um homem, ele morreu. Só se ele foi arrebatado como Enoque e Elias. Não sei. Mas essa falta de informação dá a entender que ele permanece para sempre. Por isso ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Porque a gente sabe que o nosso Senhor Jesus Cristo triunfou sobre a morte. O próprio capítulo 1 fala que Cristo, capítulo 2, perdão, que Cristo derrotou aquele que tinha o poder da morte, Satanás. Destruiu aquele que tinha o poder da morte. Nosso Senhor destruiu a morte. Ele triunfou sobre a morte, por isso que ele vive. Então, semelhantemente, a falta de informação sobre a vida deste homem, seu fim de vida, apontava semelhante ao Filho de Deus, permanece para sempre. O primeiro argumento aqui que ele vai lhe dar é sobre o dízimo. Considere a grandeza deste homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Então, o autor afirma que Abraão foi aquele que Deus chamou, o primeiro hebreu que Deus chamou. E Deus fez promessas a Abraão, que Deus faria parte dele uma grande nação. Que os seus descendentes seriam semelhantes às estrelas do céu, semelhante à areia da praia do mar. Seriam incontáveis. Que a partir dele, Deus viria o descendente, a qual Deus abençoaria todas as nações. Abraão reconhece dando o dízimo dos despojos de guerra a este homem. Abraão reconhece a autoridade dele. Abraão reconhece a importância e que, de fato, Melquisedeque era o sacerdote do Deus Altíssimo. Do El Shaddai. O El Elyon, perdão. A lei requer dos sacerdotes e dos descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Agora a gente vai precisar entender como funcionava a tribo de Levi. Jacó teve 12 filhos, os 12 bisnetos de Abraão. E teve uma filha também chamada Diná, que era bisneta de Abraão. E um dos filhos de Jacó, chamado Levi, foi chamado essa função sacerdotal, né? Essa função de servir como um aspecto religioso. Né? Servir na tenda, primeiro no tabernáculo móvel, posterior no templo construído. Quando eles completavam por volta de 30 anos, era um serviço obrigatório, tipo um serviço militar. Eles eram convocados a esse serviço. Eles serviam dos 30 aos 50 anos. Qual era a função dos levitas? Não era cantar, né? A função deles é uma função de ocupação geral, cargo geral. Eles tinham que fazer várias funções lá. Eles cuidavam da manutenção da tenda, do tabernáculo. Eles montavam. Eles cuidavam da parte de sacrifício de animais. Eles dividiam as partes dos animais, as partes internas para o sacrifício. Eles faziam a manutenção para que tudo ocorresse na adoração ao Deus. Eles serviam o sacerdote, eles eram auxiliares do sacerdote e sumo sacerdote. Eles começavam com 30 anos, com 50 anos, aí acontecia a aposentadoria deles. Havia requisitos, eles não poderiam ter defeito físico, né? Eles tinham os defeitos exteriores deles, não poderia acontecer. E eles eram chamados a esse serviço, a esse ofício. E um deles era também a parte musical, né? A parte musical. E que interessante, como Deus escolheu a tribo de Levi ficou sem herança na terra. Então ficou combinado que todas as demais tribos, as 11 tribos, manteria a tribo de Levi, o sacerdócio, com as ofertas, com os holocaustos. Eles tinham partes, as melhores partes eram para eles. Então eles eram sustentados pelas demais tribos, mantidos pelas demais tribos. Vamos para o próximo slide. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha a promessa. Interessante. Melquisedeque, ele não pertencia à linhagem levítica, não tinha nem como, porque ele surgiu milhares de anos, a sua existência foi milhares de anos antes de existir o próprio Levi, que era descendente bisneto de Abraão.
Este homem não pertencia à tribo de Levi. Recebeu os dízimos. A gente já falou, Abraão deu o dízimo de espólios a ele. E ele abençoou Abraão. É interessante que Melquisedeque abençoa Abraão e Abraão que tem as promessas, que dele Deus faria uma grande nação. E todos os povos da terra seriam abençoados por causa dos descendentes de Abraão e do descendente principal, que é o nosso Senhor. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Isso é lógico. Qual é o argumento do autor? Se Abraão foi abençoado por Melquisedeque, então Abraão era inferior a Melquisedeque. Melquisedeque é superior a Abraão. Esse é o argumento. Se quem abençoa é superior, nesse caso, Melquisedeque é superior a Abraão. Era muito comum antigamente, quando nossos tios, avós, pessoas mais velhas chegassem em casa, a gente pedir bênção para eles. Não sei se os irmãos presenciaram isso. Porque a gente entendia que essa pessoa tinha por cada idade ser mais velha, uma autoridade de nos abençoar. Dificilmente uma criança menor ia abençoar o seu tio mais velho, os seus avós. Isso era incomum. Nesse caso aqui, Melquisedeque, abençoando Abraão, ele é superior a Abraão. Isso faz muito sentido no argumento dele. No caso dos levitas, quem recebe dízimo são homens mortais. Irmãos, uma das fragilidades dos levitas, dos sacerdotes que vieram de Arão, eles eram finitos, eles morriam. A morte eram obstáculos na vida deles. Por isso que havia essa substituição. No caso dos levitas que recebem o dízimo, são homens mortais, eles morrem. No caso de Melquisedeque, quem recebe é aquele de quem se dá o testemunho que vive. Então, diferentemente, a gente sabe que os levitas morriam, e a gente tem informação disso, porque a gente tem a genealogia dos levitas. Como a gente não tem a genealogia de Melquisedeque e o seu fim de vida, o autor argumenta que ele vive. As escrituras dão testemunho que ele vive. O seu sacerdote é permanente. Pode-se dizer que Levi, que recebia o dízimo, pagou por meio de Abraão. Isso aqui é muito interessante. Como Abraão era o representante da nação de Israel, e era o Levita era bisneto de Abraão, quando Abraão oferece o dízimo a Melquisedeque, era como se Levi tivesse sido representado por Abraão ali. É como se o próprio Levi estava oferecendo o dízimo e reconhecendo a superioridade de Melquisedeque. Isso é muito interessante, esse argumento dele. Já que Levi estava presente em seu antepassado Abraão, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Quando eu estava estudando esse texto, comentei com o Felipe, eu olhei assim e falei, será que tem alguma coisa genética? Não tem, não é possível isso, porque para eles não existia esse conceito de genética. Mas é como se Abraão era um representante da raça do povo de Israel. E como Abraão ofereceu o dízimo a Melquisedeque, como representante, Levi estava junto com ele oferecendo isso. Irmãos, por que o autor argumenta essa primeira parte que a gente viu isso? Seria loucura dos judeus conversos retroceder às práticas da primeira aliança. Os irmãos judeus estavam tendenciosos para voltar aos rituais rituais da primeira aliança, a voltar às cerimônias levíticas, do livro de Levítico. Voltar à prática, sendo que essa prática, a tribo de Levi, os sacerdócios, os rituais, apontava para Jesus. Diante da perseguição, eles estavam querendo retroceder para as sombras, sendo que eles tinham um real cumprimento. Pensa num rio. A gente sabe que todo rio ele corre para o mar. Ele inicia a sua fonte lá. Ele tem a fonte, a sua nascente. A nascente vem e desce, até que forma um largo rio, profundo até ir para o mar. Eles já chegaram no mar, no cumprimento total. No que a Escritura apontava, ele está querendo voltar para a fonte. E o autor afirma que a própria tribo de Levi e Abraão reconhece a superioridade de Melquisedeque e assim reconhece a superioridade de Jesus. A segunda parte aqui. O sacerdote de Melquisedeque tipifica, era uma figura, era uma representação do sacerdote de Jesus. Vamos ler o versículo 1
do versículo 11, perdão, ao versículo 21. Tudo bem com os irmãos? Tu tá entendendo? Tranquilo? Vamos lá. Versículo 11 até o versículo 21. Diz assim o texto. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdote levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que, quanto à mudança de sacerdote, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala contra o sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto sob ele é afirmado, ele cita o Salmo 110, 4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem anterior de Levi é revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não acontece sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quanto Deus lhe disse. O Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Irmãos, a segunda parte aqui nos mostra que o sacerdote Melquisedeque, o testemunho de que ele vive, figurava o sacerdote do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o texto aqui. Versículo 11 aqui, tá? Projetado aqui. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdote levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda a necessidade de levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque ou não de Arão? Essa pergunta aqui é uma pergunta retórica. Ele coloca que se fosse possível, condicional, alcançar a perfeição. Qual que é a ideia de perfeição aqui? De um sacrifício que garantisse o nosso acesso completo a Deus. Nosso problema, o pecado, faz separação de nós e nosso Deus. O sacerdote levítico, ele não possibilitou um sacrifício definitivo, onde nós teríamos acesso definitivo a Deus. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdote levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria necessidade de levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não de Arão? A necessidade, segundo o autor, de Deus levantar, segundo a afirmação do Salmo 110, outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mostra que o sacerdote levítico era temporal, era provisório. Não era a cura definitiva. A própria Escritura no Salmo 110, o próprio Davi afirma que Deus levantaria outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o sacerdote levítico, ele não pôde nos aperfeiçoar, nos levar à perfeita comunhão com Deus. Satisfazer toda a justiça de Deus. Era um remédio só. Certo é que quanto à mudança de sacerdote, é necessário que haja mudança da lei. Irmãos, esse versículo 12, é difícil a interpretação desse versículo 12, e dá pano para manga esse texto aqui. Muitas pessoas que têm uma tendência para ensinar coisas erradas, olham para esse texto e criam uma ideia de anti-lei, né? Que esse texto aqui está afirmando que Deus rompeu totalmente com a lei de Moisés, né? E que Deus criou uma nova lei. Não uma nova lei, mas que a gente não está debaixo da lei, então a gente pode viver uma vida totalmente libertina. Tem bastante hereges que têm essa ideia baseada nesse texto. O texto não diz isso. O texto mostra como que a lei condicionou o sacerdote, a tribo de Levi, quando Deus mudou e chamou um descendente de Judá ao sacerdócio, isso caracteriza uma mudança. Ele continua dizendo,
Ora, aquele de quem se diz essas coisas pertencia a outra tribo. Jesus, o nosso Senhor, a gente sabe que tanto José e Maria descendem desse tronco genealógico de Davi. Davi descende de Judá, da qual ninguém jamais havia participado do serviço do altar. Essa tribo de Judá, ela ficou condicionada à dinastia real, não ao serviço religioso. Lembra que eu falei para os irmãos? Deus decidiu deixar os dois polos de poderes separados. O polo religioso da tribo de Levi e o polo real na tribo de Judá. Para não se concentrar poder num indivíduo só. Versículo 14. Pois é bem conhecido que nosso Senhor descende de Judá, da tribo qual Moisés nada fala contra o sacerdócio. Para os destinatários dessa carta, toda essa argumentação faz muito mais sentido que para nós. Por isso eu estou fazendo um maior esforço, voltando para o Antigo Testamento, voltando para Gênesis, voltando para o livro. Mas para eles, para os primeiros ouvintes dessa carta, os primeiros leitores dessa carta, para eles fazia tudo sentido para eles. Para nós, como nós não somos judeus, para nós temos alguma dificuldade de fazer essas conexões. Mas é bem sabido de todos nós, que agora informando para os irmãos foram informados, que a tribo de Judá nunca foi chamada ao serviço religioso, ao sacerdócio. Versículo 15. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Agora ele faz aquela conexão, lembra? Na linha temporal, Melquisedeque se encontra com Abraão, Abraão confirma a superioridade de Melquisedeque. No meio da linha temporal, Levi é chamado, a tribo de Levi, ao sacerdócio. Davi afirma que o sacerdócio de Cristo seria segundo essa ordem aqui. Jesus é feito semelhante a Melquisedeque. Na linha temporal, o sacerdote Levi era temporário, era provisório. Não era permanente. Foi dado como algo provisório, como uma sombra que apontava para o sacrifício definitivo. Irmãos, Deus tem um controle da história. Esse personagem aparece lá em Gênesis com um propósito na história. O próprio Senhor tem uma conexão com esse homem. Então, Jesus é semelhante. Melquisedeque era uma figura, tipificava Cristo. Versículo 16. Alguém se tornou sacerdote não pela lei relativa à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Enquanto Levi e os seus descendentes eram chamados aos 30 anos para servir no templo, ou no tabernáculo primeiro, depois no templo, Jesus ele é chamado porque ele tem segundo um poder de uma vida indestrutível. A gente sabe que o nosso Senhor, ao contrário dos levitas, que a morte impossibilitava ele dar continuidade, o nosso Senhor permanece para sempre. A morte não pôde destruir o nosso Senhor. O nosso Senhor triunfou sobre a morte. Ele destruiu Satanás, aquele que tinha o poder legal sobre a morte, e triunfou sobre a morte. A morte não pôde o deter. A gente tem um testemunho da Escritura que as mulheres e os irmãos, os apóstolos, viram ele, depois de 3 dias, ressurreto. Tocaram nele. Tomé tocou nele. Os irmãos viram ele. Ele comeu na presença dos irmãos. Depois ele subiu na presença dos apóstolos e foi levado ao céu, onde está a destra de Deus. E vive para todo sempre para interceder por nós. Então a vida de Jesus, o seu sacerdote é segundo o poder de uma vida indestrutível. Qual sacerdote você quer? O sacerdote de Levi, que morre, que é vulnerável, é fraco, ou um sacerdote que permanece para sempre? Essa é a questão para os judeus dessa carta. Pensa bem a loucura, irmãos, a doideira, eles retornar aquilo que é inferior em detrimento daquilo que é superior, é muita loucura. Eles estavam fazendo essa volta, esse retrocesso, quando eles tinham aquilo que é muito mais superior, sublime. Devido à pressão, à perseguição. Uma coisa eu falo para os irmãos, alguns dos irmãos oraram aqui, não sei quem orou, acho que foi a Janina, agradecendo a Deus por a gente ter liberdade. A perseguição, ela tem pontos positivos e negativos. O primeiro ponto positivo é que a gente vai perder a nossa liberdade
e vai ficar difícil a vida, bem dura, muito dura. Que é o caso desses irmãos aqui. Por outro lado, ela purifica a igreja. Quem está aqui ou quem está em demais da igreja só por estar, não aguenta a perseguição. Cede à perseguição. Cede. E esses irmãos estavam tendenciosos a voltar à prática da primeira aliança. Como seria ruim para eles? Porque a perseguição deles, que estava acontecendo com eles, vinha dos seus próprios familiares. Talvez da sua mãe, do seu pai, do seu tio, do seu irmão, que não reconhecia a messianidade de Jesus. Lembra do apóstolo Paulo? Ele era um perseguidor da igreja. Severo perseguidor da igreja. Quando ele reconhece isso, ele se torna um perseguidor. Também havia pressão do Império Romano. Irmãos, eles estavam perdendo suas casas. Alguns dos irmãos têm casa aqui. Estavam perdendo os seus bens. Eles estavam sendo presos, injustamente. E eles estavam tendenciosos. E essa carta é escrita para falar para eles, permaneçam firmes. Vocês têm o sublime sacerdote. Vocês têm alguém que é superior a Arão e superior a Levi. Alguém que é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, que é o principal líder de Israel, superior a Josué e superior a Arão. Vocês têm um sublime. Por isso, sobre ele, versículo 17, por isso, sobre ele é testemunhado. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A própria Escritura, o próprio Davi, no Salmo 110 que a gente leu, testemunha que Jesus, o Messias, seria sacerdote para sempre, segundo essa ordem. Essa ordem, segundo Melquisedeque, a qual Abraão confirma, dando o dízimo dos esportes de guerra, que ele era superior a Abraão. A ordem interior é revogada porque era fraca e inútil. É interessante essas palavras que ele usa aqui. Eu acho que na mente do judeu, quando ele usou essa palavra fraca e inútil, deve soar como um baque. Ele não está desprezando a ordem levítica, nem a lei de Deus. Ele está falando que isso teve um propósito. E o propósito era, a gente tem estudado o livro de Romanos, qual que é o propósito de Levítico e da lei? Mostrar, trazer em evidência a nossa corrupção. A lei nunca foi dada para salvar ninguém, a lei foi para trazer em evidência a nossa corrupção, o nosso pecado. Como a gente está distante de Deus. A lei, ela nos encurrala, ela nos deixa sem armas. De fato, a lei nos deixa nu diante de Deus, que nós somos culpados, e aponta para Cristo. Nesse sentido, comparado com o sacerdote, com a vida, o poder de uma vida indestrutível do nosso sumo sacerdote Jesus, a ordem anterior era fraca e inútil. Por quê? Por que inútil? Ela não conseguia chegar no objetivo, que era nos aperfeiçoar para sempre. A ordem levítica não conseguia aperfeiçoar para sempre. Os judeus, os ofertantes que iam lá prestar culto a Deus, aquele que levava a sua ovelhinha, seu animal para substituí-lo, não conseguia. Era gota não sarava, não curava. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. A lei não poderia, ela não foi dada para esse propósito, em primeiro lugar. Por isso que ela não tem esse poder. A lei não foi dada, não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzido uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Qual que era o propósito do sacrifício levítico? Era nos aproximar, é criar uma ponte. Mas essa ponte era criada e não permanecia. Agora esse sacerdote, que é o nosso sumo sacerdote, Jesus, ele cria essa ponte de fato. E essa ponte é inquebrável. Ela permanece para sempre. Essa conexão que nós temos com o divino, com Deus, é permanente, porque ela é feita pelo próprio Filho de Deus. Versículo 20. Isso não acontece sem juramento. Outros se tornam sacerdotes sem juramento. Olha, interessante. Outro argumento dele que é legal. O sacerdócio levítico não existe uma promulgação, uma fala de Deus. Eu juro que eu chamarei a tribo de Levi para o sacerdote. Deus determinou baseado na lei. A lei determina que a tribo de Levi seja chamado para o sacerdócio. A lei pode ser revogada. Agora, o juramento não pode ser quebrado. Quando Deus jura lá no Salmo 110, e Deus jurou que chamaria o Messias segundo Melquisedeque, mostra uma superioridade. O primeiro sacerdotes e aqueles que serviam no templo não foi chamado sem juramento. Foi chamado sem juramento.
Agora, o nosso Senhor foi chamado com o juramento, mas ele se tornou sacerdote com o juramento. Quando Deus lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Irmãos, quando Deus jura, ele jura, não tem algo superior a ele jura por si próprio, é algo que é inviolável, que jamais vai ser rompido. Se Deus jurou, só no juramento de Deus mostra a superioridade também ao sacerdote de Levi. Os levitas nunca foram chamados, nem Arão foi chamado com juramento. Foi promulgado no chamado pela lei. Mas o nosso Senhor foi chamado com juramento. Caminhando para o fim aqui, a última parte. O sacerdote supremo de Jesus. Irmãos, a partir do versículo 22 até o versículo 28. Vamos ler aqui. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, por quê? A morte os impede de continuar em seu ofício ou ocupação. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdote permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Ele é santo, é inculpável, é puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Fez uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu sumo sacerdote a homens que têm fraqueza. Uma delas é a morte, o seu próprio pecado. Mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Irmão, Jesus se tornou, por isso, a garantia de uma aliança superior. Jesus se tornou o Rochonim dessa aliança. Qual que é a função do Rochonim? Ele assume o ônus da negociação. Se de repente o indivíduo que ele está sendo Rochonim não paga a dívida, ele assume essa dívida. Ele assume a responsabilidade. Né? Então Jesus, ele se torna a própria garantia e o Rochonim dessa aliança superior. Irmãos, o autor aos Hebreus quer mostrar a esses judeus conversos e a nós que nós temos no Senhor a garantia de uma aliança superior. Enquanto os judeus da primeira aliança tinham a garantia de uma aliança que ela era provisória, nós temos a garantia numa aliança em Jesus. Ele é o Rochonim, ele é o fiador dessa aliança superior. Ora, houve muitos daqueles sacerdotes porque a morte impedia de continuar o seu ofício. Qual que é a diferença? A diferença é um abismo brutal. Enquanto os levitas e os sacerdotes, o sumo sacerdote e os sacerdotes que descendiam da linhagem de Arão, qual era o grande problema deles? Um dos grandes problemas deles era a morte, eles morriam. E a morte é consequência do pecado. Né? A morte é um símbolo que eles descendem de Adão. Ora, havia muitos daqueles sacerdotes porque a morte impedia de continuar o seu ofício. A morte era um limitador para que o sacerdócio levítico continuasse. Era um símbolo de fraqueza. Era uma prova da sua fraqueza. No entanto, ele está fazendo a comparação aqui. No entanto, Jesus, visto que vive para sempre, tem um sacerdote permanente. Irmãos, novamente, seria loucura, doidice, os judeus dessa carta retornarem para esses levitas e sacerdotes da primeira aliança, que são fracos. A morte é um símbolo de fraqueza para eles. Trocar o nosso Senhor Jesus, que vive para sempre, tem um sacerdote permanente. Ele é um sacerdote permanente. Não vai haver uma sucessão. Jesus não vai ser substituído por alguém. O sacerdote dele permanece para sempre. O capítulo 1 fala que Jesus veio e fez a purificação pelos nossos pecados
e se assentou à destra da majestade. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente. Qual era o problema, qual era a dificuldade do sacrifício da tribo de Levi? Os rituais de sacrifício, cerimônias sacrificiais. Que eles não tinham poder, não era o propósito da lei, desse sacrifício, salvar definitivamente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, porque ele vive para sempre interceder por nós, por eles. Então, Jesus nos salva definitivamente e nos coloca em um laço de amor eterno com Deus, nos aproxima de Deus eternamente. Não há necessidade de amanhã, ou depois de amanhã, ou ano por ano, a gente oferecer um sacrifício que substitui-nos diante de Deus, como a tribo de Levi fazia todos os dias e todo ano, com o sumo sacerdote oferecendo o sacrifício do perdão, que era o Yom Kippur, que era aquela que expiava o pecado do povo e do próprio sacerdote. Outra coisa, o nosso sacerdote, ele vive para interceder por nós, ele se oferece por nós. Olha que interessante, ele é um sacrifício, ele próprio é perfeito, ele se oferece por nós e ele vive eternamente para interceder por nós. Lembra o texto de Romanos? Não há como Deus, não há quem possa nos condenar, porque é Deus que nos justifica. As marcas no corpo de Jesus é um sinal eterno que ele morreu pelos nossos pecados. Ele vive eternamente para interceder por nós. Então, nesse sentido, o próprio texto fala que ele é um sacerdote que provou a nossa natureza, exceto ser um pecado. Então ele pode se compadecer. Esses irmãos estavam passando perseguição, eles tinham o privilégio de chegar até Deus e falar para o Senhor, por meio do Senhor, que eles estavam passando por dor e sofrimento, porque o próprio Senhor experimentou nossas dores e sofrimento. Então nós temos um sacerdote que intercede por nós, que experimentou nossas dores, nossas dificuldades, foi tentado em tudo, mas não pecou. Nós temos um sacerdote perfeito que pode mediar essa relação. Ele provou a nossa natureza. E não há alguém aquém a nós, ele viveu como um de nós. Exceto sem pecado. Aqui é a descrição de quem é o nosso Senhor. Portanto, é de um sumo sacerdote como esse. É esse que nós precisávamos. É esse sumo sacerdote. Ele é santo, ele é separado dos pecadores. Ele é santo. Não há nele mácula. Não há nele defeito. Ainda que a tribo de Levi, os sacerdotes levitas, da tribo de Levi, descendente de Arão, exteriormente eles não tinham problema físico, não tinha lepra ou quebradura ou qualquer defeito, mas internamente eles eram carregados de defeito por causa do pecado. Mas esse nosso Senhor, ele é todo santo. Não há nada nele imaculado, não há nada nele que transgride a lei de Deus. Ele é inculpável. Não há culpa nele. Ele é puro. Não há nada mais puro que o nosso Senhor. Ele é separado dos pecadores. Por quê? Ele não precisa oferecer. Quando Jesus se ofereceu, ele não se ofereceu pelos seus próprios pecados, como sacerdote. Ele se ofereceu por nós porque não havia pecado nele. Não havia dor em sua boca. Não havia qualquer tipo de mancha no Senhor. Ele é exaltado nas alturas do céu. Nada é tão santo, tão puro, tão inculpável, tão perfeito como o nosso Senhor. Aí faz um contraste. Estamos acabando aqui. Ao contrário dos outros, sumo sacerdote, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Jesus fez uma vez por todas, há 2000 anos atrás, quando, naquela cruz, no Gólgota, ele disse, está consumado, está pago. Ele fez de uma vez por todas. Tanto para nós que viemos depois disso, tanto para aqueles que esperavam na antiga aliança. Esses símbolos, o sacrifício de animais, de ovelhas, de bois, apontava para esse dia triunfante. Quando o nosso Senhor Jesus foi pendurado no madeiro. E o próprio Jesus diz em João que, do mesmo jeito que Deus levantou aquela serpente de bronze, e todos aqueles que olhavam para ela eram imediatamente curados, todos aqueles que olham e exercem fé em Jesus é salvos. Nosso Senhor, ele se ofereceu de uma vez por todas. Ao contrário do sacrifício levítico, que era dia após dia, era rituais de purificações e o sacrifício anual do perdão. Primeiro, os levitas, os sacerdotes levíticos, se ofereciam pelos seus próprios pecados, eles tinham que oferecer por si.
Quando o sacerdote, sumo sacerdote, ia oferecer a Deus uma ovelha, um animal como substituto, eles ofereciam por si próprios. Eles tinham que passar pela purificação, pelo perdão dos pecados deles. Depois, pelo pecado do povo. Primeiro por eles, depois do pecado. Agora, Jesus fez de uma vez por todas quanto ofereceu a si mesmo. Nós temos o perfeito sumo sacerdote. Nós temos a perfeita oferta, porque Jesus se oferece a si próprio. Ele é o perfeito sacerdote, ele é a perfeita oferenda. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois a lei constituiu o sumo sacerdote, homens têm fraqueza. Olhando para os sacerdotes levíticos, descendentes de Arão, eles são fracos, a morte os impede de continuar. Há neles, a morte aponta para a fraqueza deles. E também a necessidade deles oferecer por si mesmos um sacrifício aponta que eles necessitavam de chegar à perfeição também. No entanto, o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho de Deus perfeito para sempre. Irmãos, para finalizar aqui, nós temos, irmãos, um sumo sacerdote que nós precisamos. Nós temos nossa aliança garantida pelo rochonim, nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é inquebrável. E ela é feita baseada no juramento do próprio Deus. Nós temos o sacerdote que vive para sempre, para interceder por nós. Algumas afirmações aqui para a gente pensar. O supremo sacerdote Jesus. Foi por meio de Jesus que veio a perfeição. É por meio de Jesus que hoje você pode chegar-se a Deus. Foi aberto um novo e vivo caminho. Pelo próprio corpo do nosso Senhor. Você pode entrar no Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote não entrava. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, perdão. Ninguém poderia entrar no Santo dos Santos, nesse compartimento. Mas Jesus entrou não esse Santo dos Santos terreno, mas ele entrou no Santo dos Santos, na própria presença de Deus, e abriu esse caminho para nós. Temos livre acesso a Deus. O sacrifício de Jesus é eterno e permanente. Eterno. Por toda a eternidade, o sangue de Jesus é um testemunho que a justiça de Deus está preenchida e satisfeita. Permanente, irmãos. Não há nada que pode aniquilar esse sacrifício. Nada. Jesus é mediador de uma aliança superior. A aliança antiga era fraca, era inútil, era temporária, era passageira, era indicativa, ela não é permanente. Mas a aliança que temos com o Senhor, que o Senhor fez por meio do seu próprio sangue, ele sendo a oferta perfeita, temos toda a confiança e certeza que nós temos livre acesso com o Senhor, com o nosso Deus. Jesus se ofereceu uma vez por toda, não há necessidade de, como as teologias romanistas, de confessar pecados diariamente para um mediador, um padre ou um líder religioso. Nós fomos perdoados, ele se ofereceu de uma vez por toda no Gólgota. De uma vez por toda, ele se ofereceu. E foi nosso substituto. Jesus é o sumo sacerdote que precisávamos. Santo, inculpável, separado dos pecadores, exaltado nas alturas dos céus. Jesus vive para sempre para interceder por nós. Ele vive para sempre. Por fim aqui, irmãos, uma meditação para a semana. Um texto, uma frase aqui que eu pensei sobre o texto. Jesus nos salvou completamente e nos aproximou de Deus. No começo do culto, quando o Felipe pediu alguma coisa, se a gente tinha alguma coisa a agradecer a Deus, ou alguma coisa que lembrava os atributos de Deus, eu acho que não tem outra coisa, qualquer coisa que seja boa, que Deus seja bênção de Deus, tanto pequena como grande. Não existe coisa maior do que essa, que Jesus nos salvou completamente e nos aproximou de Deus. Temos livre acesso a Deus. Eu gostaria que os irmãos pensassem nesse texto, leia na segunda, na terça, na semana dos irmãos, esse texto, Hebreus 7, 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dele se aproxima de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Oremos ao Senhor.